Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas. Cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula agora, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor, Deus, venha nos abençoar, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, repreendendo, Deus, todo impedimento, toda barreira, meu Pai, toda falta de entendimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, iluminar, Senhor, as nossas mentes através do Teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, entendimento e conhecimento da Tua palavra, Senhor, e da Sua vontade, que a gente possa, Senhor, amadurecer espiritualmente, crescer, Senhor, na Tua presença e permanecer firmes na fé, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus toda seta, meu Pai, do inimigo contra as nossas vidas, toda semente do mal, Senhor, toda enfermidade, Deus, todo desânimo, todo laço, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje que nós vamos estudar é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 18, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que o vê que está oculto, e teu Pai que o vê que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Então essa lição de hoje, ela usa palavras que nós estudamos também na lição passada, quando a gente falou sobre sendo verdadeiros, né, com relação aos hipócritas. E a gente viu que hipócrita é uma pessoa que é fingida. E aqui ele fala várias vezes, né, que nós não devemos ser como os hipócritas, nós não podemos ser fingidos. Porque quando nós agimos como os hipócritas, a gente não recebe o galardão de Deus. A nossa recompensa ela não vem de Deus, a gente recebe recompensa de homens aqui na terra mesmo. E aí nessa lição de hoje, a gente vai ver mais uma vez Jesus ensinando especificamente sobre oração e jejum. E Jesus ele falou muito a esse respeito, né? Em várias passagens ele fala sobre a oração e sobre o jejum, porque são duas coisas importantíssimas e fundamentais para a vida de qualquer pessoa que se diz cristã, né? Que acredita em Deus. E quando a gente executa essas duas práticas de acordo com o que Jesus ensinou, com certeza as nossas orações serão atendidas. E é muito importante a gente perseverar na oração e no jejum. E uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção na oração que Jesus nos ensinou é que ele começa dizendo assim: quando forem orar, orem assim: Pai Nosso. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina é a quem nós devemos direcionar
a nossa oração. Sempre que nós orarmos tem que ser para Deus, né? Quando nós pedimos alguma coisa tem que ser para Deus e em nome de Jesus, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que em nome de Jesus nós seremos atendidos. Então não adianta nós orarmos para outras pessoas. Por mais que tenham sido pessoas boas, pessoas piedosas, que viveram retamente aqui nessa terra, a nossa oração ela tem que ser sempre direcionada para Deus. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Amém? E a oração, além dela ser um instrumento de relacionamento com Deus, porque é através da oração que nós conversamos com o nosso Pai, é através da oração que nós falamos com Deus, aquilo que nós estamos querendo, né? Nós falamos aquilo que nós estamos sentindo, nós pedimos perdão. Então é um relacionamento com Deus que nós temos, né? A maneira de nós conversarmos com Deus também é uma maneira de nós abençoarmos a vida de outras pessoas, porque nós intercedemos por ela através da oração, né? E o jejum é uma das ferramentas mais poderosas em termos de batalhas e além disso nos ensina também sobre a autodisciplina. Então essa lição de hoje, né, todas são importantes, mas essa é um conteúdo assim que é fundamental, né, na vida de qualquer cristão. E o primeiro tópico diz assim: a oração é um diálogo com o Pai. Então é justamente isso que eu acabei de falar, né? A natureza da oração. Nós podemos dizer que a oração ela é um diálogo com Deus, né? E aparece na Bíblia através de várias passagens e diversas vezes como uma forma de confissão, como uma forma de adoração, como um momento de comunhão com o Pai. Uma oração também pode ser de ação de graças, né? E a gente tem muitos exemplos, né, de orações, de ações de graças muito bonitas, né, que foram feitas na Bíblia, através de Davi, de Débora, de Midian e outros homens. Então esses são alguns dos tipos de orações que nós podemos fazer ao Senhor. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele exortou, né, ele incentivou os cristãos a fazerem sempre a oração de ação de graça, né, sempre se lembrarem de agradecer ao Senhor. Porque quando nós estamos agradecendo, significa que nós estamos colocando o nosso foco, a nossa atenção naquilo que nós já recebemos de Deus, né? Nós estamos reconhecendo as bênçãos que o Senhor está nos entregando. Porque quando a gente coloca o nosso foco somente naquilo que nós estamos pedindo, a gente fica com a nossa atenção voltada para aquilo que nós ainda não temos. E isso pode nos causar insatisfação, tristeza, depressão, mas quando a gente começa a olhar e agradecer aquilo que nós já temos, aí a gente muda o nosso ponto de vista, muda a nossa mentalidade, muda a nossa visão, a gente vai estar olhando para aquilo que nós já recebemos de Deus, todas as bênçãos, todas as maravilhas, todas as coisas boas que já estão acontecendo na nossa vida. Então nós temos que pedir, mas nós nunca podemos esquecer de agradecer também, amém? Então pelo que nós vimos aqui no que Jesus ensinou, em primeiro lugar, a gente tem que orar sempre glorificando a Deus, né? Glorificando ao Pai, mas é óbvio que a gente tem que perseverar também na súplica, né? Pedindo aquilo que nós precisamos, e a gente tem exemplos na Bíblia de Daniel e da mulher sírio-fenícia, né? Que queria receber ali aquele milagre de Jesus para a filha dela, e ela se humilhou ali diante de Jesus, porque ela sabia que Jesus podia dar aquilo que ela estava precisando. Então ela não teve vergonha de se humilhar, de pedir, de insistir. Então nós temos que perseverar, né, em súplicas, em orações, né, colocando diante de Deus aquilo que nós queremos. E aí a gente não pode se esquecer que existe resposta de Deus para quem o busca incessantemente, né? Para quem busca Deus perseverantemente, né? Diariamente, não desiste, não se cansa, está sempre na presença do Senhor, né? Pedindo aquilo que você está precisando e intercedendo também por outras pessoas, porque nós, quando a gente ora, a gente não ora somente por nós,
né? É muito difícil a gente fazer uma oração pedindo só pela gente. Geralmente quando a gente ora, a gente pede, né, por tantas outras pessoas, né? E isso é importante porque a gente está fazendo intercessão, né? A gente está colocando o pedido de outras pessoas, as necessidades de outras pessoas diante de Deus, né? Porque nós cremos que o Senhor tem poder para agir e para fazer, né, aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Outro tópico diz assim: como os homens de Deus viam a oração? Então, assim que a gente lê a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos perceber que a oração ela é apresentada como uma ordem, né? Nós temos que orar a Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras, ele via a oração como o recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele tinha a oração tão necessária quanto o sono e o alimento. E os próprios apóstolos, eles também perseveraram em oração. Então, esses são aprendizados que a gente tem que levar para a nossa vida. Primeiro, a oração, ela é mais poderosa do que qualquer pessoa, do que qualquer exército, do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Quando a gente tem isso na nossa mente, a gente está pronto para enfrentar qualquer batalha, né? Porque a gente sabe que através da oração, através do poder de Deus nas nossas vidas, nós somos sim mais que vencedores. E que a oração ela é tão necessária quanto as nossas necessidades fisiológicas de se alimentar, de dormir, né, e todas as outras necessidades que nós temos, porque a oração é uma necessidade do nosso espírito, né? Nós precisamos orar. Quando nós não oramos, nós ficamos fracos, nós ficamos doentes, fisicamente inclusive, mas principalmente espiritualmente, né? Então a oração ela nos fortalece, nós não podemos nunca deixar de orar. Às vezes a gente se acomoda e a gente fica fazendo essas oraçõezinhas rápidas, né? Que também são importantes, mas é como se você estivesse fazendo um lanche rápido, né? Não é um alimento de substância, né? Então nós precisamos de ter oração de verdade, né? Diante do Senhor, ter momentos de oração, passar momentos na presença de Deus, orando, buscando, colocando tudo aquilo que nós queremos, que nós precisamos diante do Senhor, né? Agradecendo, louvando, glorificando, porque quando, como eu disse, a oração ela serve para tudo isso, amém? A maneira de orar. Então a Bíblia nos ensina que só existe um interlocutor direto para as nossas orações, que foi o que o Senhor Jesus disse aqui no Sermão da Montanha, né, que eu já até falei, Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui Jesus ele está ensinando para quem nós devemos orar, né? As nossas orações elas devem ser sempre direcionadas a Deus. Não adianta você orar para Paulo, para Pedro, para João, para Mateus, para nenhum outro discípulo ou apóstolo. Nós temos que orar para Deus. Por mais que esses tenham sido homens importantes, usados pelo Senhor, o próprio Jesus nos ensina. Nós temos que direcionar a nossa oração para Deus, amém? Então é preciso a gente ter a mesma atitude dos discípulos a respeito de orar, né? Eles oraram pedindo que Deus ensinasse eles a orar. E a gente tem que fazer isso também. Senhor, nos ensina a orar, né? E a palavra de Deus nos ensina sim a respeito de oração. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai aprender mais a respeito da oração. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do que a palavra de Deus nos ensina sobre a oração. Primeiro, a quem a oração deve ser dirigida. Como eu já disse, a nossa oração ela deve ser feita a Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo somente, né? Somente a Deus e em nome de Jesus. A postura do nosso corpo durante a oração, que muitas vezes a gente fica com um pouco disso sem saber. Eu tenho que orar em pé, de joelho, só posso orar sentado, posso orar deitado. E na Bíblia não fala nada especificamente a respeito da postura do crente no momento, no ato da oração. Porque as escrituras, elas revelam
diversas formas de orar, né? Tem passagens que eles oraram de pé, tem passagem que teve oração que foi feita deitado, prostrado, assentado, andando, de joelho, com as mãos estendidas. Então, mais importante do que a posição do seu corpo é a sua mente, né? A sua intenção, é o seu coração. Até porque, se eu falasse assim, só pode orar de joelhos. E uma pessoa, por exemplo, que é cadeirante e não pode se ajoelhar, o máximo que ela pode fazer é ficar sentada. Como que essa pessoa faria para orar? Então pode orar sentado. E uma pessoa que, por exemplo, é acamada no hospital, ela não poderia orar porque ela está deitada? Então, a posição do nosso corpo não é tão importante. O que é mais importante é a disposição do nosso coração, né? É a nossa atenção ali no momento de orar, é a nossa intenção. É isso que o Senhor olha. E na Bíblia não existe nenhuma passagem dizendo exatamente, especificamente como devemos estar, né, com relação à posição na hora da oração. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bom e é bíblico. Por quê? Os judeus, eles tinham horários específicos para fazerem orações. Eles faziam 3 orações diárias, que eram às 9 horas da manhã, às 15 horas da tarde e ao pôr do sol, né, que eles consideram ali mais ou menos às 18 horas. Mas também não diz que só pode ser nesses horários e que tem que ser especificamente nesse horário. E a Bíblia também diz que nós devemos orar sempre. Então, o mais importante é que você tenha o hábito e regularidade na oração. Se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, né? Isso não é tão relevante. É óbvio que quando a gente ora de manhã, né, a primeira coisa que a gente faz no nosso dia, a Bíblia diz que quando a gente ora, né, a gente fica em paz, né, quando a gente declara a palavra, quando a gente lê a palavra. Então, se você já começa o seu dia orando, lendo a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, você já vai começar um dia em paz. Mas se de repente você não consegue orar de manhã, o mais importante é que você ore, né? Que você tenha essa regularidade de oração, que seja diário. O lugar da oração. Então, quando Jesus diz que nós devemos orar secretamente em nosso aposento, ele está querendo dizer com relação a gente ter um lugar solitário, um lugar de intimidade, um lugar que a gente vai poder se concentrar naquilo que nós estamos fazendo, né? De você ter um momento a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós podemos orar em todos os lugares, e nós sabemos que isso é verdade, porque até o próprio Jesus, ele orava em vários lugares, né? Mas assim, você ter um lugar secreto, um lugar tranquilo para você poder orar, te dá mais um momento assim de privacidade, né? De comunhão com o Senhor. E o estado do seu coração, né? Então, se o seu coração estiver transformado, cheio da palavra de Deus, né? Com certeza a sua oração ela vai ser sempre ouvida, né? E nós temos que orar com sinceridade, com reverência, com decência, né? E tudo isso é o que o Senhor nos ensina e que Ele espera de nós. Amém? O outro tópico fala sobre a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em local público. Então, no texto bíblico que nós estamos estudando, o Senhor Jesus, ele não condena a oração pública. Como eu disse, até o próprio Jesus, ele fez orações públicas, né? Pelo aspecto bíblico, ela é aceitável, porque se não fosse, como é que a gente ia orar na igreja, não é um lugar público, né? E nós oramos na igreja. Jesus orava também, né, os apóstolos, os discípulos. Não é isso que ele condena. Jesus condena a oração que os fariseus faziam para se mostrar, para se exibir, né? Então, é uma oração de ostentação, de exibição. A intenção era de que aquela pessoa que está orando fosse louvada pelos homens, né? O que os hipócritas e fariseus buscavam, né? Que era aparecer, que queriam serem vistos, eles queriam ser reconhecidos. Então, eles faziam essas longas orações em público, no meio das pessoas, para as pessoas olharem e admirarem aquele ato que eles estavam praticando. Então, um cristão transformado por Jesus, ele anda em sinceridade com Cristo e não busca glória para si,
mas age com humildade. A gente quer glória para Deus. A gente quer que Deus seja reconhecido e não nós mesmos. Amém? Jesus quer que sejamos discretos. Então as expressões entra no teu aposento e fechando a porta não significa que a gente tem que ter um quarto de oração, né? Que a gente só deve orar dentro do nosso quarto. É claro que nós podemos sim ter na nossa casa um quarto de oração, um cantinho da nossa oração, né? Pra gente falar em particular com o Senhor, pra gente ter mais privacidade, pra gente ter mais intimidade com Deus ali. Você pode ali, né, rasgar o seu coração, se quiser chorar, chora, se quiser pular, pula, né? Se quiser dançar, dança, faz aquilo que o Espírito Santo te guia para fazer. Mas quando Jesus fala isso, de entrar no seu quarto, né, e em secreto, ele está falando da atitude de quem ora. Então, esse lugar secreto traz sentido de quem tem mente e coração transformados, né? E ele vai orar de maneira humilde, de maneira sincera, abrindo realmente o seu coração para o Senhor, sem buscar aplauso dos homens, sem buscar ser visto por outras pessoas, sem buscar ser reconhecido. Amém? Então é disso que o Senhor Jesus está falando. Então, para o cristão verdadeiro, esse lugar secreto é você se afastar do mundo e estar um momento sozinho com Deus, né? E ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está no céu. Inclusive, esse lugar secreto, você pode ter ele, né, um momento de oração íntima com o Senhor no meio de outras pessoas, né? Você pode ali, ó, se fechar, se concentrar, fechar os seus olhos ou não, mas ligar sua mente em Deus e fazer uma oração. Às vezes no seu local de trabalho, você está precisando de um momento ali, né, de conversa com Deus. Você pode ir num lugar mais reservado, sei lá, no banheiro, na sua mesa mesmo ali, e ficar quieto e fazer uma oração sincera para Deus, sabe? Ninguém precisa saber que você está orando, mas o Senhor, Ele sabe, né? Ele sabe da intenção do seu coração, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe, né, o que você realmente está buscando ali naquele momento, que é, às vezes, uma direção do Senhor, né? Que é a presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida, para te acalmar, para te guiar, para te conduzir. Então, nós podemos fazer isso onde quer que a gente esteja. A gente pode ter esse lugar secreto diante do Senhor. Amém? E aí o outro tópico diz assim: não useis de vãs repetições nas orações. Por que que Jesus fala isso? Mais uma vez se referindo aos fariseus. Por quê? Eles gostavam de fazer longas orações em público para chamar atenção. E aí eles ficavam ali repetindo muitas vezes as mesmas coisas, as mesmas palavras, né? E, na verdade, eles acabavam perdendo o foco de Deus. Às vezes a pessoa fala tantas coisas ali, tanto repetindo, como se fossem mantras, que elas acabam esquecendo de Deus verdadeiramente, né? E fica ali mais naquelas repetições, naquelas palavras que elas estão dizendo, como se aquelas palavras, ela repetir tantas vezes aquilo que ela está falando, é que fosse fazer efeito. E na verdade, né, o poder ele vem de Deus. Não é a nossa repetição, não é pelo muito falar que nós seremos atendidos. Tanto é que a gente vê na Bíblia que em muitas ocasiões o Senhor agiu de maneira poderosa com orações bem curtas, né? Com às vezes somente palavras, né, que os profetas ou que os apóstolos disseram, não precisou de fazer uma longa oração. Então isso continua valendo para os nossos dias de hoje. E é óbvio que Jesus não está falando que as pessoas não devem passar longos períodos orando na presença do Senhor. Até porque o próprio Jesus, ele ficava horas orando. Ele passava a noite inteira orando. Mas não era repetindo a mesma coisa, era ali, ó, conversando com o Pai, né, tendo comunhão com Deus, né, falando, ouvindo também do Senhor. Então, o que o Senhor Jesus estava condenando ali não é você passar bastante tempo orando, mas é a sua oração não ter foco e não ter o direcionamento certo. É você ficar repetindo as mesmas coisas e as mesmas palavras ali por muito tempo, né? Como se o nosso repetir de palavras
fosse influenciar no agir de Deus, né? Como se Deus fosse agir pelo nosso muito falar, e nós sabemos que não é verdade. Quando a gente fala assim de passar muito tempo na presença de Deus orando, é igual, gente, quando você encontra um amigo. Você não pode ficar horas conversando com o seu amigo. Você vai ficar falando o tempo todo da mesma coisa? Não, você fala sobre vários assuntos, assim é com Deus. A gente pode passar horas na presença de Deus falando sobre várias coisas e, além de falar, ouvindo a voz do Senhor e sentindo a presença de Deus, né? Entrando em comunhão com o Senhor, entrando no reino espiritual, verdadeiramente sentindo a presença do Senhor, que é o melhor e o mais importante, amém? Outro tópico agora a gente vai falar sobre oração e jejum. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, a gente pode notar essa combinação da oração e jejum, né? E como isso foi poderoso em vários momentos da história da Bíblia, né? Por meio das escrituras, a gente pode dizer que a oração e jejum, elas são vistas como atos que revelam disciplina, humilhação, mostram total dependência de Deus em momentos mais extremos, quando a gente precisa buscar o Senhor para resolver um problema específico ou para receber uma determinada orientação, direção do Senhor. E a gente tem exemplos bíblicos, né, onde o jejum e a oração mudaram a história. Como foi na história de Esté, né, que ali o povo judeu ia ser exterminado, né, tinha uma determinação, uma ordem que eles seriam mortos, e através do jejum e da oração, aquela situação, aquele contexto foi transformado. E a gente tem outras passagens também onde o jejum e a oração fizeram a diferença e a mudança. Então nós temos que ter esse hábito nas nossas vidas, né, de orar e jejuar, porque o jejum é poderoso nas nossas vidas, né, e o Senhor, ele age de maneira extraordinária quando a gente se submete, né, quando a gente coloca tudo diante do Senhor, quando a gente declara essa dependência total de Deus, amém? Outro tópico diz assim: o aspecto bíblico sobre jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade de jejum. O ato de humilhar-se, né, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado, da lamentação, né, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça, e o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no envio de missionários e a escolha dos homens para a obra de Deus. Então, eles jejuavam, né, para ter essa direção do Senhor. Pela lei mosaica, havia um único jejum anual, que era no dia da expiação. Então, a Bíblia mostra alguns tipos de jejum que os homens fizeram, né, que eles faziam. Primeiro, do nascer ao pôr do sol, então era o dia inteiro de jejum. O jejum de 7 dias, era 7 dias fazendo jejum. O jejum de 3 semanas, que ficou conhecido como o jejum de Daniel, de 21 dias, que era um jejum parcial, né? Ele só deixou de se alimentar de alguns alimentos. E o jejum de 40 dias, que tem alguns no Antigo Testamento e tem no Novo Testamento também, né? Jesus fez um jejum total de 40 dias. E nos meses 5º e 7º, né, esses são os jejuns que aparecem na Bíblia. E aí os judeus, eles decidiram jejuar 3 vezes por semana. E isso acabou se tornando uma prática que se tornou assim criticada por causa do orgulho e da soberba, como no caso dos fariseus. Então eles faziam esses 3 jejuns semanais e eles se orgulhavam disso, né? Eles ficavam se enaltecendo por causa disso. E o Senhor Jesus, ele não estabeleceu dias fixos para o jejum. Inclusive não fala de Jesus orando dias fixos, né, como os judeus estavam com esse hábito de orarem 3 vezes. Ele jejuava de maneira espontânea, né, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para o qual foi escolhido, né, foi direcionado pelo Pai, foi enviado pelo Pai. E nós temos que ser assim também, né? A gente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A gente pode fazer jejuns
semanal, mensal, né? Estabelecer dias para jejuar, mas a gente tem que ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Então, às vezes o Espírito Santo vai falar para você, olha, jejua tantos dias, jejua assim, jejua assado, né? Faz dessa forma, faz de outra forma. Então, esses homens de Deus aqui que jejuaram, por exemplo, Daniel ficou 21 dias, foi o que ele sentiu do Senhor, de ficar de 21 dias sem comer alimentos que fossem agradáveis, né? Que fossem gostosos. E foi isso que ele sentiu do Senhor. E aí, em algumas ocasiões, outros homens e mulheres fizeram jejuns, como o de Jesus, de 40 dias, mas eles foram direcionados pelo Senhor. Então, você tem que ver qual é a direção de Deus para você. Né? Você está sentindo no seu coração de fazer um jejum? De quantos dias? Vai ser um jejum total? Vai ser um jejum parcial? Então, assim, a gente tem que fazer aquilo que o Senhor nos direciona, né? A gente não pode fazer nada de maneira responsável. E, por exemplo, você às vezes não consegue fazer um jejum de algumas horas. Eu vou fazer um jejum como é o jejum que a maioria das pessoas fazem, né? De 12 horas, tipo de meia-noite a meio-dia. Algumas pessoas não podem ficar sem o café da manhã, né? Pular essa refeição por causa de problemas de saúde. Então, você pode fazer um jejum parcial. Você escolhe algum alimento que para você vai ser um sacrifício. Por exemplo, carne. E você vai ficar tantos dias sem comer carne. Vai fazer um jejum de carne. Arroz, eu não consigo ficar sem comer arroz. Então, você vai fazer um jejum de arroz. Um jejum de café, um jejum de açúcar. Então, você pode fazer um jejum parcial, né? Escolher alguns alimentos que para você vai ser um sacrifício e tirar aqueles alimentos ali da sua rotina e vai ser o seu sacrifício, o seu jejum para o Senhor. Amém? E por último, Jesus ele ensina que quando a pessoa for jejuar, ela não precisa, como os fariseus faziam também, ficar desfigurados, né, mostrando que eles estavam jejuando. Jesus fala, quando você for jejuar, lava o seu rosto e unge a sua cabeça. Ninguém precisa saber que você está de jejum, que você está morrendo de fome. Você tem que ficar naturalmente e normalmente. Quem precisa saber que você está fazendo esse sacrifício, que você está jejuando, é Deus. E para Deus saber que você está jejuando, Ele não precisa de nenhuma aparência, nenhuma demonstração física disso. Então a gente não pode usar o jejum para atrair o olhar das pessoas, para chamar a atenção para nós. O nosso jejum ele é para Deus e ninguém precisa ficar sabendo disso. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista que nós vivemos hoje em dia. Então, como eu falei aqui, né? O jejum e a oração são exercícios espirituais que o cristão tem que praticar. Então, é algo que nós não podemos deixar de lado, que nós não podemos negligenciar. Nós temos que ter essa prática constante, né? A oração deve ser diária e o jejum sempre que você sentir no seu coração, que você for direcionado por Deus, que você tiver que tomar uma decisão importante, que você estiver passando por algum desafio, né, que você estiver enfrentando uma perseguição, uma luta, é importante você jejuar, porque o Senhor ele vai te dar a vitória. Amém? Então a gente tem que ter essa consciência que não importa os desafios, os problemas, as dificuldades, com Deus nós podemos enfrentar todas as coisas, né? E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E as armas que o Senhor nos deixou, né, para enfrentar as batalhas deste mundo e as batalhas do maligno, né, do mundo espiritual, com certeza foram o jejum e a oração, e nós não podemos negligenciar. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.